Neste vídeo falaremos sobre as características e bases biológicas da depressão. A prevalência da depressão no último ano varia de 3,5% a 10,3%, dependendo do país considerado e do estudo realizado. No Brasil, esses números atingem 10,4% da população. Um número muito elevado se considerando a média mundial. A depressão é 2 vezes maior em mulheres do que nos homens, padrão típico tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Entre os sintomas da depressão, podemos listar tristeza, autoestima baixa e sentimentos de inferioridade, sentimento de culpa por não conseguir executar as tarefas diárias, distúrbios do sono, que podem ser desde hipersonia até insônia, dependendo do tipo de depressão. O apetite da pessoa deprimida pode estar diminuído ou, em alguns casos, bastante aumentado, levando a pessoa a ganhar peso. Cansaço e dores pelo corpo também são relatados por pessoas com depressão. Depressão tem uma certa relação com a fibromialgia, que é uma doença cuja característica é o paciente apresentar dores em diversas regiões do corpo ou dores que caminham pelas várias partes do organismo. A anedonia também é uma característica de pacientes deprimidos. A anedonia é uma falta de motivação para fazer qualquer atividade, mesmo as atividades diárias mais simples acabam sendo difíceis para uma pessoa que está com depressão. O simples ato de levantar da cama já é difícil. Ideações suicidas ou mesmo tentativas de suicídio são as características mais marcantes da pessoa que está deprimida. Podemos distinguir diferentes tipos de depressão. Temos o transtorno depressivo maior, o transtorno distímico, o transtorno depressivo menor e o transtorno depressivo induzido por substância ou condição médica. Para ser classificado como transtorno depressivo maior, o paciente precisa apresentar humor deprimido ou diminuição do interesse ou prazer pela vida, mais 4 outras manifestações depressivas daquelas citadas acima, por pelo menos 2 ou mais semanas. No transtorno distímico, nós temos os mesmos sintomas da depressão, porém com características muito mais brandas. A pessoa deve apresentar humor depressivo ou diminuição de interesse ou prazer, mais 2 manifestações depressivas por pelo menos 2 anos. O transtorno depressivo menor é muito próximo do transtorno depressivo maior, porém menos manifestações depressivas precisam ocorrer para caracterizar a doença. Da mesma forma, precisam estar presentes por mais do que 2 semanas. Já no transtorno depressivo induzido por substância ou condição médica, ocorre um humor depressivo que está correlacionado com a condição médica ou uso de substâncias. Por exemplo, pacientes com câncer terminal ou pacientes privados de drogas de abuso. A depressão tem relação com os níveis de monaminas no sistema nervoso central. As principais monaminas do sistema nervoso central são a noradrenalina, conhecida nos Estados Unidos como norepinefrina, a serotonina e a dopamina. Essas 3 substâncias são neurotransmissores extremamente importantes no sistema nervoso central, relacionados a uma série de funções complexas e muito importantes para a nossa vida diária. Por exemplo, a serotonina sozinha
está relacionado à obsessão, à compulsão e a processos de memória. A dopamina está relacionada à motivação e recompensa, principalmente no que diz respeito à dependência. A noradrenalina relacionada a alerta, concentração e energia. Juntas, essas aminas têm implicações em outros processos, como, por exemplo, a noradrenalina e a serotonina relacionadas com ansiedade, com impulso e com irritabilidade. A noradrenalina juntamente com a dopamina relacionada à atenção. A serotonina junto com a dopamina relacionada ao apetite, ao comportamento agressivo e sexual. E as três juntas modulando o humor e a cognição. Nesse sentido, para a depressão, as vias mais importantes são as vias serotoninérgicas e noradrenérgicas, aqui representadas as várias vias serotoninérgicas e noradrenérgicas. No caso da depressão, as mais importantes são aquelas que se conectam com o córtex cerebral e com o sistema límbico, o mesmo quando nos referimos à noradrenalina. Na depressão, vários achados apontam que ocorre uma diminuição da transmissão noradrenérgica e uma diminuição da transmissão serotoninérgica, provocando todas aquelas características anteriormente citadas.